Olá, começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e que hoje vai discutir Sociologia da Violência e da Criminalidade, uma abordagem histórico-social. A gente recebe em nosso estúdio a professora da UFES, pesquisadora da Unesc e doutora em Sociologia com ênfase em violência, Rossana Matos. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutir esse tema, que além de atual, é uma das grandes preocupações da sociedade contemporânea. O que nós vamos discutir aqui hoje, professora? Nós, na verdade, vamos tentar traçar um panorama de toda a questão da violência, da criminalidade, numa perspectiva histórica, mas com foco muito mais na sociedade atual, que é a grande preocupação que permeia todos nós, que já não está mais concentrado em nenhum espaço, mas que afeta a vida de todo brasileiro e não só o brasileiro, mas quase que todo o mundo, né? E por que a sociologia estudar o crime e a violência? Porque o próprio crime, a violência, ela é inerente à sociedade e ao ser humano. A violência, ela é natural. E quando a gente fala em violência natural, é aquela violência que faz parte da nossa natureza, mas até um determinado momento. O grande problema é quando a violência começa a tomar proporções de gerar danos físicos, danos morais aos outros. E na sociedade atual, além disto estar acontecendo, isso tem se tornado quase que um fenômeno banal. A violência está incorporada no tecido social e uma das áreas de atuação da sociologia é essa, porque a sociologia, na verdade, ela estuda a sociedade em dados momentos históricos e a minha ênfase é na área de políticas públicas e violência urbana. E qual a diferença, professora, entre crime e violência? O crime, ele faz parte de uma das modalidades, vamos dizer, da violência. Sim. Nem toda violência é crime, mas todo crime é uma forma de violência, né? Você pode praticar uma violência que ela faça parte, vou te dar um exemplo. Um jovem. O jovem, ele tem, por uma característica, até pesquisas já demonstraram, a violência na juventude faz parte da natureza do jovem. Mas aquela violência no sentido da afirmação, do questionamento, do posicionamento perante, de ocupação de espaços, de se reconhecer e de se afirmar. Uma violência natural. Uma violência natural. Agora, o jovem que não passa por esse processo, por variáveis que nós vamos discutir à frente, e que ele começa a praticar atos contra os outros, seja do ponto de vista de atentado contra a vida, de roubo, de furto, ou seja, aí ele já não está mais com um processo natural de afirmação. Sim. Isso pode até, nesse caso específico, fazer parte do seu processo natural pelas circunstâncias de sua vida pessoal. Mas não deveria ser assim. Era necessário que todos os jovens tivessem a oportunidade de ter a possibilidade de exercer a sua violência, mas de forma natural. Mas para isso seria necessário que houvessem famílias estruturadas, instituições preparadas para lidar com esse tipo de coisa. O que, infelizmente, na nossa sociedade não existe. Professora, e como que a criminalidade surgiu na história da humanidade? Quais foram os primeiros registros? Como que se desenvolveu? Sempre existiu. O poder, da mesma forma. As pessoas, quando falam em poder, ou pensam numa sociedade mais justa, a sociedade mais justa é aquela em que a relação de dominação seja a mais suave, eu vou usar o termo suave, ou a menos impositiva possível. Porque o poder também é inerente ao ser humano, sempre existiu e sempre existirá.
na história da humanidade, ela surge, inclusive, numa perspectiva de sobrevivência. O mais forte sobrevivia. Então, a violência, ela estava relacionada à própria questão da sobrevivência. Sim. Existiam coisas que para nós hoje são considerados crimes, na pré-história eram naturais. Vou dar exemplos. No período em que o ser humano não dominava a natureza, porque não dominava a tecnologia, ele era dominado pela natureza, ele tinha que adotar algumas posturas que lhes permitissem a sobrevivência. Os doentes normalmente eram sacrificados ou deixados para trás. Sim. Crianças com deficiências, a mesma coisa. Velhos, ou seja, qualquer pessoa ou qualquer situação que ameaçasse a sobrevivência do grupo, porque ali o que estava em jogo era o grupo, elas eram sacrificadas. Uhum. Já era uma violência, que hoje em dia seria considerado homicídio, e que naquela época era natural. Então, a história da violência se confunde com a história da humanidade. A questão é, qual é a característica que ela assume em determinados momentos históricos? Naquele momento, era a sobrevivência do grupo que estava em jogo. Então, era uma violência no sentido de fortalecer o grupo e perpetuação da espécie. Completamente diferente da violência de hoje. Qual é a violência de hoje? Ok. Hoje nós vivemos, primeiro que numa sociedade de consumo. Então nós somos muito mais reconhecidos, de modo geral, pelo que temos e não pelo que somos. E aí ter virou a questão que te coloca na sociedade ou como uma pessoa bem-sucedida ou como uma pessoa mal-sucedida. Né? Então, o valor prioritário é o ter. E aí, com tudo isso, como sociedade capitalista, nós temos todo um arsenal de mídia, de concorrência, de competitividade e o grande slogan de que as oportunidades são as mesmas para todos e que todos podemos ter, quando, na verdade, isso não existe. Então, a própria sociedade, ela leva a competitividade, ela leva a concorrência e ela gera uma falsa ilusão de que todos somos iguais, quando não somos, principalmente do ponto de vista econômico, que o valor econômico ele tem uma forte predominância dentro da sociedade. E aí, nessa conjuntura, nós criamos um espaço em que, principalmente, o jovem que passa por um momento de afirmação, do reconhecimento perante si e perante o grupo do qual ele faz parte, ter essa necessidade de quê? De possuir, mostrar, de ter, né? De ter os símbolos do status. Se ele não tem essa condição financeira, ele vai buscar. E se ele não consegue pelas vias legais, ele é cooptado pela ilegalidade, pelo crime. Né? Existe uma autora, a Alba Zaluar, que ela diz o seguinte: se a sociedade e a família não socializam, o crime socializa. Então, professora, a desigualdade e até mesmo o preconceito são os grandes geradores, influenciam nessa violência? Extremamente. Influenciam muito. Para pensar na nossa sociedade. Se nós formos olhar, nós estamos, e formos fazer uma retrospectiva histórica, é como se nós estivéssemos voltando à Idade Média. Nós estamos construindo muralhas para nos protegermos. É claro que aqueles que têm condição, eles estão se enclausurando nas muralhas. Sim. Quem está dentro está protegido.
Quem está fora... Uma sensação de proteção, né? Uma falsa sensação de proteção. Por quê? Porque essa muralha pode cair. Sim. E ela cai, muitas vezes. Agora, quem está fora da muralha, ele está entregue à própria sorte. Então, e cada vez mais existe uma redução do espaço público. O espaço público era o espaço da socialização, dos reconhecimentos e dos desiguais estarem juntos. Porque quando as pessoas falam, vão lutar pela igualdade, eu acho que nós temos que lutar pela desigualdade, pelo reconhecimento dos desiguais, pela aceitação do desigual. Reconhecer que há diferença? Que há diferença e que a diferença ela é rica e ela é importante. Eu sou mulher, eu não quero ser igual a um homem, né? Sim. Eu sou Rossana, com minhas especificidades, minhas características, minha cultura, meus valores, meu modo de ser. A grande questão é, eu me reconheço, agora eu reconheço o diferente, eu aceito o diferente. Esse é o grande desafio. E a sociedade capitalista, ela quer normatizar, ela quer enquadrar todo mundo. A moda está aí para quê? Para dizer qual é a cor, qual é o modelo, qual é o creme. Então nós temos a indústria da moda, nós temos a indústria do cosmético, nós temos a indústria da cirurgia plástica, né? Eu tenho sido questionada ultimamente porque eu não pinto cabelo. E meu cabelo é grisalho, está ficando grisalho. Sim. Então as pessoas me dizem, mas você não vai pintar o cabelo? Eu digo, não, eu não vou pintar o cabelo. Eu gosto do meu cabelo grisalho. E eu pergunto, por que que o meu cabelo grisalho incomoda tantos outros? Por que que eu tenho que pintar o cabelo grisalho? Eu aceito quem quiser pintar o cabelo, maravilha. Mas eu tenho que ser aceita com o meu cabelo grisalho. O grande problema da nossa sociedade, mas aí por trás, existem. Professora, esses pequenos nichos de pessoas diferentes, eles também são cooptados pelo capitalismo, porque recentemente saiu uma matéria de que o cabelo grisalho está na moda. E de que as mulheres estão deixando os cabelos grisalhos. Aí você vai ver que agora, provavelmente, muitas mulheres, por uma questão de modismo, irão assumir o seu cabelo grisalho. Eu dei o exemplo do cabelo grisalho, mas existem vários outros. É uma tentativa permanente de moldar as pessoas aos interesses de quem? Aos interesses de toda uma indústria, seja de que área for, para que você haja de acordo com os interesses econômicos, né? Então, eu posso dar milhões de exemplos. O celular, cada mês, de 6 meses, lança um novo. Será que 10% das pessoas sabem utilizar os recursos? Não. Computador é a mesma coisa. Né? Você tem que trocar porque, nossa, você está com essa carroça. A função é a mesma. A maior parte das pessoas usa o computador como uma máquina de escrever. Verdade. E muito mal, a grande maioria. Por quê? Porque as pessoas estão, inclusive, desaprendendo a escrever. A língua portuguesa está sendo assassinada, né? É verdade. Mas existe interesse. Falta de política pública? Inclusive. A gente conversa no próximo bloco, então. Okay. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua discutindo a sociologia da violência e da criminalidade, uma abordagem histórico-social com a professora da UFES, pesquisadora da Unesc, doutora em sociologia com ênfase em violência, a professora Rossana Matos. Se você conhece alguém que foi vítima de tortura, denuncie.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou o Torturômetro, um canal virtual para receber denúncias. Se você presenciar qualquer tipo de tortura física ou psicológica, acesse www.tjs.jus.br e mande sua mensagem. Se preferir, também pode dar seu depoimento no Núcleo de Comissões do TJS. 3334-2712. Voltamos de um rápido intervalo e Nossa Memória, Nossa História de hoje discutindo a sociologia da violência e da criminalidade, uma abordagem histórico-social com a professora Rosana Matos. Ela que é professora da UFES, pesquisadora da Unesc e doutora em sociologia com ênfase em violência. Professora, nós terminamos o bloco anterior conversando sobre a falta de políticas públicas, né? Perfeito. E o que seria isso? Na verdade, eu não diria nem que é a falta, é a aplicação, a efetivação de políticas que existem. Nós necessitamos, para minimizar a violência, de políticas de médio e longo prazo. Sim. Então, essas políticas estão relacionadas, que todas as pesquisas mundiais já comprovaram. Em primeiro lugar, educação. Um povo sem uma educação sólida é um povo que dificilmente vai conseguir chegar a um determinado patamar de desenvolvimento, principalmente social. Saúde. Como que eu posso falar em redução de violência se nós vivenciamos diariamente a violência contra o cidadão? Violência é essa porque ele não tem acesso a um médico, ele não tem acesso a uma internação, ele não tem acesso a exames, ou seja, ele está exposto diariamente a ser vítima de uma violência que nós poderíamos dizer por ausência ou anuência do Estado. Sim. Como que nós podemos falar em violência sem nos referirmos à inexistência de vagas para as crianças de famílias de baixa renda em creches, em escolas do ensino fundamental e do ensino médio. E quando eu estou falando em escola, eu estou falando de escola com qualidade, que dê condição para que esses jovens possam competir nas mesmas condições dos jovens da elite brasileira. Porque escola pública, sem que haja por trás uma política de educação que realmente prepare esse jovem para a sua inserção no mercado de trabalho, tem uma repercussão tremenda. Sim. E do ponto de vista negativo, inclusive. Em primeiro lugar, porque é o recurso do povo que está sendo gasto para não atingimento de objetivos e muitas vezes a própria escola se torna num espaço para a criminalidade, tráfico de drogas, violência. Nós temos assistido diariamente a violência entre jovens nas escolas, a violência contra professores. Então, quer dizer, isso é uma bola de neve. Por outro lado, a área de esporte e de lazer. Não adianta criarmos praças públicas se nós não adotarmos políticas públicas, para uso dessas praças. Porque senão, mais uma vez, nós vamos estar criando outro ambiente para que essas praças, esses espaços que deveriam ser espaços de convivência, de lazer, de socialização, sejam usados pelo crime, que é o que nós temos visto diariamente na nossa sociedade. Professor, e o nosso estado é um estado relativamente pequeno, mas que as pesquisas mostram que somos líder no ranking de violência. Uhum. O porquê dessa realidade? Olha, o Espírito Santo, ele tem algumas particularidades, especificidades,
que são determinantes nesse processo. Até a década de 80, nós éramos um estado muito mais rural do que urbano. A partir na verdade, da década de 60, com a crise nacional do café, o Espírito Santo começa a desintegrar a sua economia, que era centrada no café e em pequenas propriedades. A partir de 80, a instalação dos grandes projetos na região metropolitana da Grande Vitória, o que criou um atrativo e gerou um grande êxodo campo-cidade, principalmente no período de construção das grandes obras. Só que o Estado não adotou nenhuma política para absorção dessa mão de obra. E nós não tínhamos infraestrutura para isso. Então é nesse período que no Espírito Santo começa o processo de pauperização, de favelização. E essas favelas ou espaços de pauperização, elas começaram a se dar em locais, ou eram locais distantes, sem nenhuma infraestrutura, sim, ou espaços que deveriam ser de preservação ambiental, como manguezais, areais. E aí começou esse processo, sem que houvesse, paralelo a isso, nenhuma política. E com isso, nós começamos a ter um desenvolvimento econômico muito grande, mas uma desigualdade também, um acirramento de uma desigualdade por esse processo de expansão desordenada do Estado, da região metropolitana da Grande Vitória. Para você ter uma ideia, num espaço de 30, 40 anos, houve quase que uma mudança total na curva. Um Estado que era predominantemente agrícola se torna um Estado predominante, com uma população predominantemente rural, se torna um Estado predominantemente urbano, sem que houvesse condição de absorção. E não só a migração aconteceu das pessoas do Estado do Espírito Santo, mas também do sul da Bahia e oeste de Minas Gerais. Ou seja, nós criamos investimentos que se mostraram como grandes atrativos para pessoas de baixo poder aquisitivo, mas que após a conclusão das obras não tiveram condição de ser absorvidas pelo mercado de trabalho. E isso gera violência. E isso gera o quê? Ambientes extremamente favoráveis à violência, porque são espaços sem nenhum tipo de infraestrutura, como nós já conversamos, sem política pública, até porque, como são invasões e são ilegais, o Estado não é responsável. Apesar de que essas invasões, muitas vezes, inclusive, foram incentivadas pelo Estado ou com a anuência do Estado. Professora, e essa questão das drogas, elas também causam um aumento na violência? Sem sombra de dúvida. A droga, ela não é, infelizmente, um problema do Brasil. A droga é um problema mundial, o combate à droga ou a tentativa. Mas, por outro lado, nós também sabemos que existem interesses econômicos muito fortes por trás da droga, né? Aí surge a questão, grande debate, legaliza, não legaliza, né? A legalidade da droga, ela vai de encontro a interesse, porque tem muita gente que ganha com a ilegalidade. Sim. E, por outro lado, existe o discurso de que se legalizar, nós vamos perder o controle. Mas nós sabemos que existem drogas, e que são drogas lícitas, como a bebida e o cigarro, que pesquisas até dizem, eu não sou especialista nessa área, mas que o cigarro e a bebida têm consequências, segundo alguns pesquisadores, mais danosas a longo prazo, mais prejudiciais à família do que algumas outras drogas ilícitas.
Não estou fazendo apologia à droga, mas nós temos que sentar e conversar sobre a questão da legalidade ou da ilegalidade da droga de uma forma séria, sem preconceitos e numa tentativa de reduzir os impactos dela, principalmente sobre a juventude. Mesmo porque pesquisas apontam que nos países que legalizaram as drogas, o consumo também não aumentou. E nem a violência. Uma outra questão, professora, a redução da maioridade penal. Essa é outra questão que, né, é a pauta do momento. Eu, particularmente, sou contra. Eu não acredito que a redução da maioridade vá reduzir a violência. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, o crime vai começar a cooptar cada vez mais crianças mais novas. Hoje, nós já temos dados que mostram que cada vez mais cedo essas crianças estão entrando no crime. E, por outro lado, eu me pergunto, o Estado vai ter condição de absorver esse contingente de jovens que agora terão que ir para a cadeia? Nós não damos conta de absorver na atualidade, já é claro, sim, todo mundo tem essa constatação. Os nossos presídios estão superlotados, nossas delegacias estão superlotadas, nós temos mandatos de prisão que não podemos cumprir. Por quê? Porque não temos onde colocar essas pessoas. Qual vai ser a solução para isso? Então, eu acho que nós temos que começar a pensar na raiz do problema para tentar resolver este problema, ao invés de estarmos pensando em criar outro problema que não teremos condição de dar a resposta efetiva. E a um custo muito mais alto. Tudo bem, professora, não reduz a maioridade penal, mas a sociedade também está sendo muito prejudicada. E aí, o que fazer? Na verdade, toda a sociedade tem que começar a tomar consciência de que a questão da violência na atualidade não é apenas uma questão do Estado. É uma questão social, que envolve Estado, envolve sociedade civil, envolve as organizações não governamentais. Nós temos que começar a perceber que nós não podemos nos preocupar apenas com o nosso problema, porque esse não é um problema mais só nosso. É um problema que aflige a toda uma sociedade. Enquanto a violência estava restrita à periferia, ela não tinha mídia como ela tem hoje. Como agora ela está atingindo a elite, hoje nós estamos preocupados. Mas o que nós temos feito nesse sentido? Nós estamos querendo reduzir a maioridade penal. Agora, quando o debate se torna, ou então aumenta o efetivo da polícia, como se a polícia sozinha desse conta de criminalidade e de violência numa sociedade complexa como a nossa, com tantas variáveis interferindo. Então é preciso uma atuação maior dessa sociedade que se diz atingida, mas qual tem sido o mecanismo que nós temos utilizado? Vamos nos unir, nós que temos poder aquisitivo para tal, e vamos deixar os outros à mercê da sua própria sorte. Sim. Então, com isso, nós estamos criando o quê? Nós estamos acirrando a desigualdade e nós estamos, infelizmente, tirando toda a beleza que o espaço público tinha de uma convivência saudável entre os diferentes e criando cada vez mais preconceitos, valores equivocados e contribuindo para o aumento da violência. Tem algum exemplo de algum estado, de algum país que conseguiu vencer o que a gente vive hoje? Olha, existem países que nunca nem chegaram perto do patamar que nós chegamos. Mas existem algumas práticas que são adotadas. Por exemplo, valorização do espaço público, né? O resgate das conversas na rua, o resgate dos espaços da vizinhança, o resgate dos laços de solidariedade.
nós olhamos para o outro exatamente como isso, como o outro. Eu não conheço meu vizinho e sinto muito orgulho de dizer, eu não conheço meu vizinho. Se eu vejo uma pessoa caída na rua, eu já penso, é um bêbado, ou é um mendigo, ou é um drogado, né? Nós estamos perdendo até os princípios básicos de educação. Mas é medo, não, professora? O medo, resultado de quê? Da falta de valores. Então, o bom dia não se dá mais. Quais são as grandes doenças do século? Estresse, problemas cardíacos, depressão. Claro, porque nós estamos sós. Nós estamos perdendo a fé no outro. Nós estamos perdendo a solidariedade. E nós somos seres sociais. Nós necessitamos viver em grupo. A máquina, eu digo, infelizmente, para esses jovens, mas felizmente para mim, a máquina é meio, não é fim em si mesmo. Tecnologia é meio. Nós não podemos achar que podemos substituir o ser humano pela máquina. E é isso que está acontecendo. Professora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Nossa Memória, Nossa História. E nós podemos resolver todo esse problema? Tem solução? Não, não tem solução. Nós podemos minimizar. Colocar em patamares que sejam considerados, no mínimo, aceitos. Obrigada pela sua participação, professora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Termina aqui o Nossa Memória, Nossa História de hoje. Nós conversamos com a professora da UFES, pesquisadora da Unesc, doutora em Sociologia com ênfase em violência, Rosana Matos. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.